O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril e faz mães de filhos, é o mesmo que guarda do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Começando aqui, podcast Adorare. Hoje aqui com Pastor Júlio, da Igreja Quadrangular ali do Jardim Santa Cruz. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje você vai poder aí ouvir o testemunho do pastor, de conversão, muita música boa para você. Hoje está um episódio aqui mais do que especial. Mas eu quero aproveitar aí e pedir para você já se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você ser notificado aí cada vez que a gente postar um vídeo. Tá bom? Então, vem com a gente e fique firme aí! Pastor Júlio, prazer em recebê-lo aqui, uma honra, um prazer muito grande. Prazer todo meu, pastor César, sua audiência. Uma honra estar aqui, falando um pouco da história que Jesus faz nas nossas vidas. De tudo que aconteceu. Costumo falar que é só vitória que Deus tem nos dado até hoje. Obrigado Amém. Pelo convite. Uma honra poder estar aqui participando. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então começar o nosso papo aí com falando um pouco aí sobre a sua vida musical, né? Sua vida musical, como começou, quando despertou aí o seu dom aí no cavaco, no banjo. Quando eu tinha 8 anos de idade, 1982, meus irmãos se reuniam para fazer samba lá no quintal, e um amigo nosso, hoje é nosso amigo, ele falou assim, esse menino aqui tem um dom diferenciado, esse menino vai ser um grande sambista. Né? E esse amigo, Jorginho, me presenteou com um cavaquinho, né? E todo feliz, pela primeira vez, com 8 anos de idade, recebendo nas mãos um cavaquinho, porque ele viu que eu tinha potencial naquele tempo. E na trajetória do aprendizado, como não é fácil aprender instrumento, ainda mais como eu sou autodidata, não tive professor, então o único incentivo que eu tive foi o Jorginho. Eu larguei 4 vezes o cavaquinho, deixava lá encostado, mas eu acabei aprendendo através daquelas revistinhas que vendia na banca de jornal. Samba, né? Então, em 1982 eu comecei a tocar, e quando foi em 1987, eu já tinha 13 anos de idade, já estava tocando cavaquinho.
Então, dos 8 anos até eu completar 13, né? Demorou esse tempo para eu aprender, mas como o cavaquinho é um instrumento muito específico, o que aconteceu? Nenhum dos meus irmãos tocava. Eu, com 13 anos, tocava. E os meus irmãos estavam com problema. Eles estavam na cabeça deles. Como que nós vamos levar um de menor para tocar nas casas noturnas? Mas como se a gente não levar o de menor, não vai ter cavaquinho. Então vamos correr o risco de levar ele. Então, em 1987, lá na noite, casa chamada Só para Montaria, na Rua Barbosa. Nós a princípio, depois nós passamos tomava Coca-Cola, ia embora 1h da manhã, de sono, esfregando os olhos, e eles falavam, não, gente, chegava juizado de menor, na época eles me escondiam no banheiro, e aí nós ficamos nessa casa por um tempo, e depois disso eu não estava mais com esse grupo dos meus irmãos pararam de tocar, e aí um grupo veio me convidar para entrar, chamado Cá Entre Nós, que é exatamente esse LP aqui. 1992, o grupo Cá Entre Nós ganhou um festival nesse mesmo bar, né? Como que é coincidência, né? Esse bar aqui, ele foi importante na minha vida, porque foi nesse bar que eu vi minha esposa pela primeira vez, antes de 92. Então, 88, 89. A minha esposa nesse bar, mas nós não namorávamos, éramos só amigos. Então, em 92, no lançamento desse disco, eu reencontrei minha esposa, aí a gente começou a namorar. Dia 6 de novembro de 92. Esse festival aqui, o grupo de vocês foi vencedor? 12 grupos venceram e cada um dos 12 grupos gravou uma faixa. Legal. Inclusive o grupo do Belo, que é o Beira Rio aí de trás, a parte amarela, o Belo está aí atrás também. O Belo não era famoso ainda. Nós gravamos esse disco em 92 e foi no lançamento que eu namorar com a minha esposa. E aí, nesse tempo, a minha vida já estava ruim, assim, no sentido de bebida, alcoólica. Aquele menino que tomava Coca-Cola, esfregava os olhos, em 87, 88 o menino já estava bebendo. Começa a beber, e uma caixa de cerveja e 8 doses de conhaque. Estou muito novo já, mas bebendo. Então. Quantos anos isso? Em 92, quando eu conheci minha esposa, eu já estava ruim, né? Para azar dela. E nós íamos nos casar em 94. Em 92 eu comecei a namorar. Ela engravidou. Meu filho nasceu em 94. Meu filho nasceu em outubro e em novembro. Dia 17 agora ele vai fazer 29 anos. Ele nasceu em novembro e eu me casei... Fazer 30 anos, né? Ele nasceu em novembro e eu me casei em outubro. Eu me casei um mês antes com ela, com 8 meses. Ele nasceu em 94. 94. Ele vai fazer 30 anos. 30 anos. Minha filha também nasceu em 94, fez 30 anos. E eu me casei um mês antes, com ela com 8 meses de gravidez. Só para azar dela, né? Até meu casamento foi engraçado, porque eu era boêmio, eu fui tocar na sexta, ia casar no sábado de novo. E à noite bebendo na sexta. Ficou bonzão no casamento. Cheguei com esse Jorginho que me deu o cavaquinho, ele cortava o cabelo, bati na porta da casa dele. Joreca, cabelo que eu vou casar, bêbado. E não tinha R$1 para casar. Um outro amigo foi depois do cartório, pagou um pastel na pastelaria para os padrinhos, tudo. Tirou a foto assim, colocando pastel na minha cabeça. E uma vizinha fez a festa. Festa não, um almoço, ia ser um almoço. Naquele tempo não tinha WhatsApp. E aí a negada ficou sabendo que eu casei. Eu não convidei ninguém. Quando viu, tinha 12 caixas de cerveja. Cada um que vinha trazia uma caixa de cerveja.
Quando deu 7 horas da noite, eu falei para ela, fica aí no casamento, que eu vou dormir, que tinha passado a noite. Eu estou contando essa história porque faz parte do testemunho, porque ela mal sabe, ela sabia com que ela estava casando, mas ela não sabia que ela ia enfrentar. Eu conheci ela quando eu tinha 14 anos, ela estava fazendo 18. Uma amiga falou, canta parabéns para minha amiga, e a gente cantou parabéns. Mas aí depois, em 92, nos reencontramos, casamos em 94. Nessas condições aí, 2 anos de sofrimento que ela passou, porque eu saía de casa da quinta-feira e voltava na segunda. Saía na quinta para trabalhar, ficava à noite, ia trabalhar direto na sexta. Ia para casa. Ficava na sexta-noite, ia trabalhar direto no sábado. Trabalhava no Carrefour. Saía do trabalho, ia tocar no sábado, ia para o Carrefour no domingo. Saía, ia tocar domingo à noite, segunda-feira de manhã eu chegava. Ela daquele jeito. Daquele jeito. Só bebendo, gastando dinheiro dos compromissos. E aí o que aconteceu foi que em 1996, 2 anos de sofrimento da minha esposa, 1996, nesse inteirinho eu também gravei com esse grupo aqui chamado Fora de Hora. Os grupos vinham me chamar, porque eu tocava cavaquinho e cantava. Então esse grupo, o vocalista tinha saído, o empresário da Casas Bahia, na época, lá atrás, tinha gasto 10 mil reais para fazer esse trabalho aqui, gravar estúdio e tal. E não tinha um vocalista para colocar as músicas. Então, em 94, quando me casei, eu entrei nesse grupo aqui. Em um ano só, porque em 96, eu subindo a rua da igreja da minha mãe para ensaiar com esse grupo num domingo. Ensaiávamos aos domingos. E eu subindo, né? Porque Deus, ele já dava sinais que ia me chamar. Voltando do samba de madrugada com a minha esposa, cristãos voltando da vigília e a gente voltando do samba. Eles davam paz do Senhor, eu ficava com raiva. Mas já eram sinais que Deus iria nos chamar para algo. E aí um dia eu estava subindo a rua da igreja que a minha mãe foi. Falava, olha, nós estamos orando por você. A igreja orando. E eu, para me livrar da minha mãe, eu falava, vai orando, mãe. Mas essa oração fez efeito, porque um dia eu estava subindo, eu não sabia que a igreja da minha mãe era naquela rua. Eu olhei um louvor, assim, eu escutei um louvor, eu falei, será que é aqui que é minha mãe? Coloquei o pescoço para dentro para ver se minha mãe estava lá. E aí um porteiro, gentilmente, grudou no meu braço aqui com as 2 mãos, mas bem gentil, e puxou eu para dentro. E eu estava de bermuda, naquele tempo a igreja de Assembleia de Deus era. Fiquei com vergonha porque eu estava de bermuda. Minha mãe estava lá na frente, minha irmã também, fizeram assim um sinal para mim. Nessa manhã, o pastor, meu pai na fé, viu que eu tinha estado na igreja e falou assim, Jesus Cristo fez o sacrifício na cruz. Você aceita o sacrifício. O jeito especial que ele fez o apelo, eu aceitei Jesus. E ele falou, vem aqui até a porta. Na verdade, eu estava em 96, eu já estava nesse grupo aqui. Já estava no processo das gravações e tudo. E aí eu achei que o pastor era algum tipo de padre para me confessar. E pastor, sabe o que é? Que eu quero fazer. Eu tinha vontade de falar para aquele pastor, né? O que tinha no meu coração. Porque, pastor César, a música, o samba era o meu Deus. Era um Deus que eu tinha, porque eu não conhecia o Deus verdadeiro. E a hora que eu falei para ele, eu quero fazer sucesso, eu estou gravando. Aí o pastor Zé Cláudio falou assim, o maior sucesso que tem é aqui dentro. Aí um irmão gritou, glória a Deus! Eu olhei para o irmão assim, eu pensei, esse pastor alguma coisa, sucesso aqui dentro. E aí, eu fui tocar uma noite num bar na Henrique Schalman. Tanto por cá entre nós, quanto com esse grupo.
fora de hora. Nós fomos tocar na Henrique Schalman. E aquela noite, eu passei a noite inteira sem beber. Sentado numa cadeira, triste. E eu não sabia o que estava me acontecendo. Meninos... No outro dia, tinha uma tarde da bênção lá na igreja. E aí eu fui nessa tarde da bênção. Aí uma irmã, usada por Deus, começou a falar. Ela falava assim, sou eu teu Deus falando. Pensei, essa mulher é Deus. E aí, duvida tanto de ver lá ontem à noite, naquele lugar que você estava lá. E eu coloquei uma tristeza no seu coração. Eu te escolhi para louvar o meu nome. Eu comecei a chorar aquele dia pela primeira vez. Eu passei a tarde inteira olhando para o céu. Vendo que Deus existia. Antes dessa experiência, eu tive uma outra também, que a minha mãe insistia para ir para a igreja. Meu irmão é compositor. Famoso aí, né? Estava no quarto lá com meu irmão. E a minha mãe falou, hoje nós vamos para a igreja. E começou a dar um temporal. Eu falei, o senhorzinho não vai vir buscar ela, o irmão João. Dono do salão da igreja. A mesma pessoa que ganhou ela para Jesus. Era a pessoa que ia vir buscar a gente para ir para o culto. E aí... eu falei para o meu irmão, graças a Deus está dando esse temporal aí, que eu duvido que o irmão João vai vir buscar ela. Daqui a pouco, no meio da chuva, aquela voz do irmão João, todo molhado. Aí eu fui obrigado a ir para o culto. Ali na Vila Mirante, ele pegou assim, estava largado, ele pegou uma rua alternativa assim, para depois ele só passar no meio da alagamento. E aí eu que não queria chegar na igreja, a carne não queria, e a luta no espírito não queria, eu falava, vai afogar o motor. Eu via a poça d'água assim, vai afogar o motor. E aí quando ele foi passar no meio da enchente, a Brasília parou no meio da enchente, ele vai afogar o motor. Porque eu não queria chegar na igreja. E aí, tentando, aí quando funcionou, ele olhou assim e falou, no barco tudo dá certo. E aí eu fui contrariado para a igreja, mas nesse dia eu tive uma experiência de ver Jesus. Estava na minha frente, Jesus colocando as duas mãos no meu rosto. E aí, inclusive, eu gravei essa canção. Eu era só... ela não é ritmo de samba, mas tristeza e dor, escuridão, o meu andar, só a chorar. Meu coração se afogou, dilúvio sim, minha alma foi. Tudo tentei, pensei em não viver, tudo porque vive a sofrer. Mas quando alguém meu ser então tocou, eu vi a luz, eu vi o amor. Quando vi Jesus, o que senti não dá pra explicar. Dentro de mim, rios e mares vão correr, água viva em meu ser, eu posso ver. Jesus curou meu coração, não tem mais a dor da solidão.
me trazer a solução. Esse dia que eu vi Jesus marcou minha vida. Eu não conhecia Jesus. Deus me deu essa canção. Tem até em tom errado, né? Mais baixo. Quando eu vi Jesus, o que senti não dá pra explicar. Dentro de mim rios e mares vão correr, água viva em meu ser, eu posso ver. Jesus curou, meu coração não tem mais a dor da solidão. Só o Senhor pode trazer a salvação. Eu tive essa experiência com Deus e depois essa experiência da irmã de passar a noite, porque eu queria, como a música era meu Deus, eu queria fazer sucesso a todo custo. Eu tinha passado pelo grupo Prioridade, tinha passado pelo grupo Cá Entre Nós, e eu trabalhava, pegava o dinheiro, em vez de eu pagar o aluguel da minha casa, eu pagava. Nós passávamos necessidade, dificuldade, atrasava o aluguel, porque o meu sonho, o meu Deus era a música. Esse é um sonho comum, né, na periferia. As pessoas buscando, principalmente na área da música. Agora com essa digital, né, o pessoal buscando sem influência. É um sonho comum. Aguçado, atiçado pelas pessoas, jogador de futebol, músico. O problema é que é uma porcentagem muito pequena que atinge, mas é uma porcentagem enorme dos iludidos. E eu era uma dessas pessoas. Mas mesmo essas pessoas que conseguem, estava no meio, a gente viu aqui o Belo, né? Você falou do Belo. Até essas pessoas que conseguem, né, o sonhado sucesso, que tipo de vida que vivem, né? É uma vida muito complicada, porque na verdade a gente não sabe muito bem o que a gente quer, porque eu vi até um documentário de uma pais, teve problemas mentais, eu não tinha liberdade. Um documentário muito grande dela, né? Para qualquer pessoa assistir. Então, as pessoas almejam uma coisa que elas não sabem o que vão enfrentar lá na frente. Essa fama, o ser humano, né? Alguém pregou esses dias que Adão, ele vivia num paraíso. Então, a gente gosta de viajar, né? Alguns lugares que a gente escuta o nome aí, que eu nunca fui, Maragogi. A gente gosta de viajar em lugares paradisíacos. Mas Adão não precisava viajar. Ele já vivia no Éden. Né? Outra coisa, nós gostamos de amigos, né? Estamos conversando aqui, um papo agradável. A gente gosta de conversar, né? De amigos. Deus conversava com Adão todo dia. Então o homem, ele é insatisfeito. Desde o Éden ele foi caçar a moda, inventar a moda, comer do fruto que não precisava. E é assim também, nós vemos, né? Vemos nos noticiários, né? Elvis Presley, Whitney Houston, entrando no mundo das drogas. O ser humano, ele tem um vazio muito grande dentro dele. Só Deus pode preencher. Inclusive, eu fiz uma música que fala que felicidade está no meu Jesus. Eu não lembro muito a letra. Felicidade está no meu Jesus. Foi lá que ela resolveu morar de vez. A minha busca acabou. Sou 100% feliz. Felicidade está no meu Jesus. A minha busca acabou e eu posso afirmar que eu sou 100% feliz. Pela filosofia, ninguém pode dizer que é 100% feliz, que é muito subjetivo. Mas eu posso afirmar que quem está em Cristo é 100% feliz.
Nele é possível. Em nós, a carne é corrupta. A carne, a única solução para a carne é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, em Cristo, a carne, ela deixa de, como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nele eu posso afirmar. Eu ficava buscando a felicidade e essa música que Deus me deu, felicidade está no meu Jesus. Foi lá que ela resolveu morar de vez. A minha busca acabou. Então, a busca de muitos artistas famosos quando eles se converteram ao Senhor. Rodolfo, lá do Raimundos, Karina Barco, Martins, atriz, essas pessoas, a filha da Baby Consuelo. Então, a busca acaba porque nós encontramos a verdadeira felicidade. Agora, a ilusão do mundo, né? Satanás falou para Jesus, se você me adorar, imagina se ele tivesse a tecnologia de hoje, né? Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Então essas coisas atraem. O prato de lentilha tira a pessoa da igreja, levar ela a querer a fama, o sucesso, o jogador de futebol ser influente. E eu, quando o pastor falou que o maior sucesso que tinha era Jesus, era estar na igreja, hoje, há mais de 30 anos, E aí, o que aconteceu comigo foi que, depois que essa profeta revelou algo que eu não tinha contado nem para minha mãe, nem para minha esposa, que eram as minhas maiores confidências, e nem eu sabia porque eu estava triste naquele momento. E a profeta revelou através de Deus. Eu coloquei a tristeza no seu coração ontem à noite lá, que você estava triste. Porque eu te escolhi para louvar o meu nome. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou sair desse grupo? O grupo gastou 10 mil reais para fazer isso. Todas as músicas estão na minha voz. Eles compraram uniforme para mim. O grupo tem uniforme. Como que eu vou fazer para chegar para eles e falar, eu estou saindo do grupo? Eu vou me tornar cristão. Eu abri a Bíblia assim. Estava escrito assim, jamais deixe de agradar a Deus para agradar o homem. Deus falando fortemente no meu coração, fechei a Bíblia na hora. Na hora eu subi o mesmo caminho da igreja. E aí eu encontrei um dos líderes lá, que era eu, o Lu e mais um. Aí eu encontrei um dos líderes e falei, olha, eu vou seguir o caminho diferente. E ele tratou muito bem, não, tranquilo, vai com Deus. Ó, essa bota aqui não vai servir para ninguém, o uniforme leva para você. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a andar com o pastor Zé Cláudio, da Igreja Velha de Deus. Aí eu já arrumei um problema, porque a minha esposa, que era desviada, eu falava para ela assim, quando eu era do samba, eu falava, olha, se você pedir para eu largar um samba, eu largo você. Só que eu falei isso para ela mais de 10 vezes. De propósito eu falava, ela baixava a cabeça. Quando eu me converti, ela falou, eu vou te largar. Você só fala de Deus, Deus e do diabo, eu vou te largar. Quando eu me converti, minha esposa falou, agora que eu estou perdida mesmo, porque quando ele estava no samba, a minha mãe e a minha sogra ficavam do lado dele contra mim, minha esposa falando. E agora que ele vai estar na igreja, então, que é o santinho, vai piorar tudo. Mas só que Jesus, ele entra na vida da pessoa e ele muda. Romanos 12, 2, transformados pela renovação do vosso entendimento, ele muda o entendimento da pessoa. Eu comecei a trabalhar, porque a irmã do meu pastor, ela teve departamento pessoal do mercado. Uma semana, caí em pé, fiquei uma semana com gesso. Mais firme com Cristo ali.
E aí a minha esposa falou assim, ô Júlio, o Zeca Pagodinho fez uma música pra você. Eu falei assim, qual música? Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo, aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo, na hora de trabalhar levanto sem reclamar e à noite eu volto pro lar. Ele fez essa música pra você, porque você mudou. E graças a Deus, depois de um ano, eu me converti, a minha esposa voltou para Jesus. Eu era da Igreja Assembleia de Deus, ela não se adaptou. A prima dela ia na igreja do pastor Gilberto, França. E lá ela se converteu. Voltou para Jesus, que ela era desviada. E aí se passaram esses anos todos, nós estamos trabalhando na igreja, trabalhamos com casal. Vamos a Deus. Deus me deu o dom que Ele me deu, a importância, pastor César, da música. Eu estava lembrando enquanto eu vinha para cá. A importância da música. Eu estava lavando louça muito antes de qualquer testemunho que eu contei. Estava lavando louça. E tem uma pessoa que é compositor famoso também, é produtor, junto com meu irmão, o Pezinho. O Pezinho fazia parte do meu grupo. O Pezinho me deu uma fita cassete do Matos Nascimento. Muito antes de eu ir lá na igreja aceitar Jesus. E eu coloquei o Walkman, a fita no Walkman, e comecei a lavar a louça. E aquele louvor, não tema, e o seu barco está em alto mar. Em trevas não consegue enxergar a luz. Tu vai vencer, vencer com Deus. Clama agora pelo sangue de Jesus. E as lágrimas começou a lavar aquela louça. Então a importância da música. Quando Deus falou, eu te escolhi, e eu gravei esse CD aqui em 2013, as músicas que Deus me deu. Inclusive eu tenho que produzir mais, porque eu produzi apenas 200 cópias. Mas essa semana um amigo me ligou e falou assim, olha, eu tô um CD de um tal de Julião. E Deus estava falando muito comigo, porque, na verdade, a esposa desse amigo que comprou, eu não conhecia ele, ela não era casada, ela faleceu. Eu estava aqui mexendo nas coisas da Suzy e achei um CD de um tal de Julião, estava escutando. E todas essas 200 pessoas que compraram, elas me deram um testemunho muito positivo de que Deus fala com essas pessoas através das letras que Deus me deu. E eu sei a importância da música, e também até aqui, nesse podcast, reconhecendo que eu demorei para fazer mais cópias, não tem mais cópias, mas eu vou fazer mais cópias. Repassar. Porque as pessoas, como eu fui alcançado através de uma comunidade, tem pessoas que estão hoje na era moderna, na tecnologia, na Spotify, mas tem pessoas também mais antiga que ainda escutam através de seus computadores, através de CDs. Deus, ele tem uma obra a fazer através de nós, e as nossas músicas não podem ficar na gaveta. Esse CD, você vai rodar mais? Vou rodar mais. Esse CD aqui, em 2013, eu procurei o Rogério Sarraleiro, que é o vocalista da banda Tempo Soul. Eu gostei muito de Black também. Procurei ele e a gente tomou um café no Patagonia. Ele produziu esse trabalho para mim em 2013. Ele que produziu, Rogério Sarraleiro. E aí eu peguei músicas minhas, né? Peguei músicas de amigos meus também. Meu irmão, esse meu irmão que eu falei, compositor famoso, chama Menor Brasileiro, né?
música do meu irmão, ela fala sobre a realidade do menor brasileiro, né? Fecha o vidro, não. Sou criança defendendo o pão. Tô brincando de vender limão. Peço orientação, pode dar. Olha bem o que sou e o que queres de mim. Eu não sei quem criou essa imagem ruim. Eu não jogo bola, não chuto balão. Eu não solto pipa, não. Vivo no morro soltando rojão. E quando eu passeio é só de camburão. Não uso no tênis da moda nem nada. Velei meu herói na semana passada por causa de uma conversa fiada. Vivo no morro soltando rajada. Eu sou a imagem do espelho. Eu sou o melhor brasileiro. Eu vou pedindo dinheiro. Não serei o último nem o primeiro. Eu sou a imagem do espelho. Eu sou o menor brasileiro. Eu vou pedindo dinheiro. Não serei o último e nem o primeiro. Fecha o vidro, não. Até esqueci a letra da música, é tão antiga. 2013. Então tem música, tem samba, tem louvores, né? Tem um louvor que eu fiz com a minha esposa, que é Mulher Samaritana. Um homem cansado se assentou. Veio uma mulher sedenta e ele lhe falou: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, ele te daria. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, ele te daria. Ponte a jogar dentro de ti salvação para a vida eterna. Ela não é samba, mas como eu era do samba, todos nunca apareceram. Derrama dessa fonte água cristalina sobre nós. Espírito Santo de Deus, Jesus derrama dessa fonte água cristalina sobre nós, Cordeiro de Deus. Rogério foi muito gente boa, fez um trabalho muito legal. E Deus tem me dado outras canções também que eu tenho o sonho de gravar. Dá pra colocar no Spotify. Spotify. Vamos fazer um projeto aí. Vamos sim. Preciso de ajuda de pessoas que... Eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente está no mundo, a gente vê, e você passou muito por isso, as rodas de samba. Né? Então você vai passando no bairro, geralmente sábado à tarde, domingo à tarde. Sim. Você vê as rodas de samba nos bares. Sim. Né? E é algo que eu vejo. O povo evangélico, eles não usam essas coisas. Como evangelismo, até como comunhão. Né? Muitas vezes eles vão para a igreja de manhã, à tarde, fica na televisão, fica na internet. Se tivesse grupos, né? Não só de samba, mas com outros tipos de música, fazendo isso na rua, sim, indo para a rua. Eu acho que é uma necessidade hoje da igreja sair das paredes, né, de dentro da igreja, e ir para fora, e fazer, mostrar aquilo que Deus transforma. Como que você enxerga isso? Existe... Pouco tempo atrás eu estava fazendo live, né?
E aí os haters começam a falar, por tocar samba existe preconceito dentro da igreja. E existe também, pouco visto, mas, por exemplo, quando eu tinha agenda aberta para fazer esse trabalho, Renascer em Cristo me convidava frequentemente. Então, nas igrejas e algumas denominações, isso é mais comum. Sim. Tem bastante isso. Nós não vemos assim explícito na praça, né? Hoje em dia, com o advento da internet, tem um também, um de amigo nosso, também, tem um grupo chamado Um Som também. Eu convidei eles para ir lá no mês quadrangular. Então eu vejo que é importante a igreja isso, mas sabe, pastor César, uma coisa que eu observo, assim, como eu fui dos dois lados. Eu fui de um lado por 10 anos. E agora, há mais de 30 anos, eu estou do outro lado. Então eu tenho uma visão panorâmica sobre o que... A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Quando eu ensaiava, pastor César, com o meu grupo, entre nós, esse grupo aqui, nós íamos tocar, nós fomos tocar uma vez, dividindo o palco com um grupo muito famoso da época chamado Grupo Raça. Era muito famoso. O grupo tinha teclado. Meu grupo, ele tocava 10 vezes melhor, só com cavaquinho e 5 percussão. Nós tivemos ali aquela plateia gigantesca que não foi para ver a gente, foi para ver o rato. Nós conseguimos tirar o suspiro das pessoas, porque nós ensaiávamos 6 horas. A mãe dos meninos fazia uma feijoada, comprava um monte de cerveja. Nós chegávamos meio-dia, saíamos do ensaio 6 da tarde, pegado a cerveja e feijoada. Na igreja, se a gente marca com o Ministério de Louvor 1 hora de ensaio, é um sacrifício. É uma luta, é um atraso. Os irmãos chegam na igreja sem decorar as músicas. E tem na cabeça dele, eu sou voluntário. Se você cobrar alguma coisa, ele sai da igreja. Então, eu vejo dos dois lados que os filhos das trevas, inclusive Lúcifer, que é o regente das trevas, é uma música boa. As trevas estudam mais do que os outros. As trevas roubam os evangélicos que estudam da igreja. Steve Wonder, Whitney Houston, leva para o mundo. E nós podemos sim fazer evangelismo, né? Uma vez a gente ganhou uma pessoa para Jesus porque eu saí com um banjo na rua, estava chovendo e eu tocando banjo e aquela pessoa, ele era um cantor sertanejo. Ele viu aquilo ali, ele ficou maravilhado e aí ele foi para a igreja, se converteu. Então, mas eu acho, na minha opinião, que assim, por que acontece isso? Porque a igreja não valoriza. Eu acho que tem que partir de cima para baixo. Né? Pastores, presidentes, ministérios, entender, né, a cultura, entender que o Brasil ele não foi feito de músicas americanas. Né? O Brasil ele tem uma cultura de samba, de pagode, de bossa nova. Né? E a igreja não deixa isso. Né? É interessante que os pastores aceitam todas as músicas que vêm dos Estados Unidos, né, que vêm de fora. Né? Muitos hinos, até de harpa cristã, do cantor cristão, que são ditos tradicionais, né? Melodias mundanas, melodias assim, que feitas por músicos mundanos. E aceita dentro da igreja. E aí, porque é um ritmo que é da nossa não valoriza isso, né? Por exemplo,
Hoje você vê pastores integral, né, ganhando na obra, ganhando da obra, tudo, mas você não vê pessoas sendo chamadas para o ministério. Né? Quem falou isso foi Sara Shiva, a filha da Bíblia Conselho. Falou isso, falou assim, a igreja ela não se compromete com o departamento de louvor, com o ministério de louvor, né? Ungindo pastores de louvor. Sim. Né? E muitas vezes também o que sustentando, né? Assim como sustenta o pastor, sustentando as outras áreas da igreja, que é tão quão importante o ministério pastoral. Hoje em dia a gente vê muito que os ministérios estão virando cargo, né? Estão virando títulos, né? Apóstolo, profeta, está virando título. E assim, a igreja, ela é a multiforme sabedoria. Ela tem que fazer o quê? As coisas acontecerem dentro dessa vontade de Deus. Será que a gente está cumprindo essa vontade de Deus? Deixando, por exemplo, o samba de lado? A cultura, né? O carnaval faz algumas pessoas pensarem. Deve ser mesmo. Quanto a mesma passo que é aceito na igreja, o samba não é tão aceito. Algo do mundo. Mas só que se aceitam corinho de fogo, mesmo compasso. E às vezes até comparado a religiões. Tem banda, corinho de fogo, se você for ver, tem a mesma melodia, o mesmo compasso das canções que está aí nas crenças aí afro-africanas. Acredito que Paulo foi assim, né? Gravar uma área que muitas pessoas têm preconceito. Né? Fiquei chateado quando alguém fora da live. Sabemos que Jesus atrai as pessoas. Foi atraído assim na época de 1900. Cassete. Então, quando eu escutei Álvaro Tito, Fernanda Brum, Matos Nascimento, eu falei na igreja. Se eu não escutasse essas pessoas, a gente nem conhece Álvaro Tito. Tem acho que mais de 30 discos. Pelo sangue de vai o sangue, pois não há barreiras. Eu falei na igreja porque eu tinha uma caixa de LPs, 2 caixas de LPs. Coleção de Djavan. E quando a música deixou de ser Meu Deus, eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje, eu dei esses. Eu ia destruir esse material. Mas na época eu peguei e dei para uma pessoa, ficou toda feliz de receber um acervo de uma coleção. Eu vi que na igreja, Pastor César, é engraçado. Como a música era o meu Deus. Pornografia. Toda vez que ele via o notebook, ia para o notebook, acontecia. Era um jovem, firme, tudo. Foi falar isso para ele, aí ele falou assim, olha, imagina que você, quando você entra nessa cadeira, imagina que você vê uma mulher nua ali. O que você tem que fazer? Você tem que tirar ela daquela cadeira. Então tira o notebook de lá. Guarda ele no guarda-roupa, não sei aonde, se o seu problema, a causa do seu problema antes. O problema não é a pornografia. Então imagina quando você olha para aquele notebook, você está olhando para uma mulher nua. Você tem que tirar de lá.
Você não vai São os vencer. gatilhos, né? Então, se a gente escuta as músicas do mundo, a música não. Então, eu não ouço, quem escuta, mas no meu caso, eu fui liberto, era o meu Deus. Então, não podemos colocar naquela cadeira uma coisa que era o seu, uma coisa que era a sua fraqueza. Tenho, assim, tanta fraqueza hoje. Mas, de vez em quando, a gente escuta algumas coisas assim, a gente está passando, escuta muita coisa boa. Se você quiser ouvir música boa, o mundo tem música boa. Sim. Só que alguém falando aí sobre um... Esperava, para mim não foi surpresa, a pessoa falou. Ela falou, o que me surpreende é que os cristãos estão vendo. Além de ver, não fazem, porque eles fazem o que eles acreditam. Ela só está fazendo o que ela acredita. E não estão nem aí para a crítica. Ela só está fazendo o que ela acredita, mas os cristãos não fazem. É o que você acabou de me perguntar. E a gente tinha que colocar nas praças a música boa cristã. Mas esse versículo que eu falei, essa moça também falou, os filhos das trevas, eles são prudentes. Eles fazem o que eles acreditam. Enquanto você, ao invés de você colocar o evangelho de qualidade que você acredita na música, você vai ficar vendo os clipes do mundo aí. Então, por mais que a música seja singela, que muitos cristãos falam que não tem problema, que não tem pecado, você está emprestando o seu ouvido que Deus te deu, não para glorificar Deus, para a sua carne. Porque pode te acalmar, pode ser que não seja pecado, é muito polêmico esse assunto. Não estou falando que é pecado. Sim. Mas onde você colocar a sua atenção é aquilo que vai te encher. Uma irmãzinha perguntou para mim, pastor, é nova convertida. Pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu acordo com louvor na cabeça. Irmã, nós temos algo chamado subconsciente. Para você ver, quando eu era pequeno, minha mãe tinha a coleção do Roberto Carlos. E é muito lindo, eu conheço todas as músicas. No meu subconsciente está assim, ó. Como é grande. Está aqui no meu subconsciente, está gravado. Então eu falei para ela, você escuta muito louvor, não escuta? Ela falou, escuta. Então está no seu subconsciente, por isso que você acorda de manhã, conscientemente você começa, ela falou, eu não sei cantar, eu começo a sussurrar. Falei, glória a Deus, porque você está escutando, você está se alimentando daquilo que vai glorificar Deus para a sua vida mesmo, para o seu subconsciente. Porque se a gente ficar colocando dentro de nós coisas que não adoram a Deus, que acalma a nossa alma, é aquilo que vai ficar. Viktor Frankl, ele criou a logoterapia. Então, ele viveu 3 anos dentro do campo de concentração. Ele sobreviveu a Auschwitz. Lá no campo de concentração, dele, né, o sentido da vida, ele fala que lá no campo de concentração tinha uma caderneta com um livro escrito. Eles tomaram tudo deles lá, quando entraram em Auschwitz. Diz que, quando eles iam dormir, ele falava, hoje nós não morre mais. O único momento que ele sabia que não ia morrer mais era no momento que eles iam dormir. Muitas vezes no frio, sem cobertor, sem comer. Mas todo dia era levantar para trabalhar. E se você tossisse, e o soldado alemão achasse que você estava doente, mandava você para a câmara de gás. 3 anos vendo gente morrer lá. E ele sobreviveu e é um analista famoso, criou a logoterapia, chama o sentido da vida. Ele falou que dava sentido para ele viver, ele saber que ele ia escrever de novo aquele bloco de notas, aquele livro. E você acha o livro dele, né? Só que o Viktor Frankl, se ele não conheceu Jesus Cristo, porque Paulo falou, viver é Cristo
modelo, só tem sentido para viver quem conhece o Evangelho, conhece a vida eterna. Quem sabe que a carne é corrupta, mortal. Deus sabe que não tem solução para a carne, só a morte. O pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a gente se apega ao Evangelho, aí a gente fala. Então é algo que pessoas precisam buscar em Deus, né? Eu, pastor César, recentemente estou vendo o bispo pregar assim, e aí eu não tenho nenhuma música que fala de Moisés, que fala de Sansão. E quando ele está pregando, falando, eu podia fazer uma música que fala desse tema. Às vezes a gente quer cantar um louvor que fala sobre algum tema determinado e não tem. Então, esse Deus, ele é poderoso para nos dar as letras das canções. Música boa de qualidade. É isso, vamos cantar mais uma? Vamos. Então, vamos lá. Fiz essa canção também. Eu era triste e vivia a sofrer. Insegurança segurava o meu viver. Ansiedade, preocupações e muito mais. Não enxergava, mas eu procurava paz. Clamei ao céu e procurei explicação. Tranquilidade tomou conta do meu coração. Do meu passado posso agora esquecer. Em oração eu quero te agradecer. Obrigado, Jesus, a tua luz me salvou. Obrigado, meu Rei, sua palavra me conduz. Obrigado, Senhor, o seu amor me faz feliz, me libertou e me curou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, a tua luz me salvou. Obrigado, meu Rei, sua palavra me conduz. Obrigado, Senhor, o seu amor me faz feliz, me libertou e me curou. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Pastor Júlio, um prazer aqui receber aí com essas melodias aí, com essa música boa. Foi um prazer aí enorme ouvir seu testemunho, saber aí que Deus, ele salva, ele restaura e traz aí um novo tempo. Queria que você deixasse essas últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Amém. Você que está não vai assistir isso. Você não está aqui em vão. Deus, nada que Ele faz na vida da gente é em vão. Ele usou pessoas, músicas, várias situações e vários testemunhos que eu tenho para contar, para mostrar a existência dele. É uma pessoa incrédula que não acreditava em Deus, uma pessoa que tinha a música como Deus. A
partir do momento que conheceu o verdadeiro Deus, aconteceu um episódio também na minha igreja, na Assembleia de Deus. O pastor me deixou ali muito tempo sem... Acredito que foi Deus que fez ele fazer isso, porque na Assembleia de Deus é de dar oportunidade. Né? O irmão está com oportunidade. Mas eu fiquei acho que uns 4, 5 meses sem ter oportunidade para Deus falar assim, eu quero ver se o seu Deus é a música mesmo ou se sou eu. Então você que está assistindo, Deus quer falar com você, de repente você já está desviado do caminho do Senhor, Deus quer que você volte, porque quer dar sentido para a sua vida, tem um propósito muito grande na sua vida. Acredito que essas músicas que o Senhor dá para nós é para alcançar outras pessoas, Ele tem a pessoa específica que Ele é uma delas. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. É isso aí. E eu vou falar para você aí, deixar o teu joinha, se inscrever no nosso canal e também compartilhe esse testemunho aí nas redes sociais e convide aí para as pessoas assistirem. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Semana que vem tem mais. Tchau! Deus abençoe.